Olá, queridos e queridas. E nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a gente vai começar a ler, a contar, né, o mais famoso sermão já proferido. Então aqui realmente Jesus traz nesse sermão, né, sabedorias e sabedorias preciosas, inegáveis, né? Então que a gente se aproprie, né, dessas sabedorias e realmente leve para a nossa vida. Toda a história dele, né, é pura sabedoria, é um puro exemplo, né, de magnitude mesmo, né, da nobreza da alma. Ele é realmente, né, quem trouxe toda a verdade, a completude, né, a magnitude aí de Deus, né? Os outros que vieram antes dele trouxeram sim sabedorias mais limitadas, né? E ele, Jesus, com certeza trouxe numa completude, numa grandeza realmente de Deus, né? Então que a gente possa ir, né, e percorrer o nosso caminho dia a dia, pouco a pouco, né? E a gente vai se melhorando. Então, o mais famoso sermão já proferido. O cenário é um dos mais memoráveis da história bíblica. Jesus, sentado na encosta de uma montanha, proferindo seu famoso sermão do monte. O local fica próximo do mar da Galileia, provavelmente perto de Cafarnaum. Após passar a noite toda orando, Jesus acaba de escolher os 12 dos seus discípulos para serem apóstolos. Daí, junto com todos eles vêm para esse lugar plano na montanha. É de imaginar que a essa altura Jesus esteja muito cansado e queira dormir um pouco. Mas multidões chegaram. Algumas pessoas de lugares tão distantes como a Judéia e Jerusalém, a 100 ou 110 quilômetros dali. Outras vieram da costa marítima de Tiro e Sidom, ao norte. Vieram para ouvir Jesus e ser curadas de suas doenças. Há até mesmo pessoas afligidas por demônios, os anjos iníquos de Satanás. Quando Jesus desce, os doentes se aproximam dele para tocá-lo e ele cura a todos. Depois, parece que Jesus sobe a um ponto mais alto da montanha. Ali, ele se senta e começa a ensinar a multidão espalhada no lugar plano, à sua frente. E imagine, agora não há sequer uma pessoa na inteira assistência que sofra de alguma doença grave. O povo anseia ouvir o instrutor, capaz de realizar tais espantosos milagres. Jesus, porém, profere seu sermão visando beneficiar principalmente seus discípulos, que provavelmente estão reunidos mais perto dele. Mas, para que nós também nos beneficiemos, tanto Mateus como Lucas o registraram.
Então, ó, aqui está Jesus, né, com os seus discípulos e atrás ali multidões, né? E por que ele quer beneficiar principalmente os seus discípulos? Porque os discípulos realmente escolheram seguir a Jesus, né? Então eles realmente vão estar atentos e de boa vontade para o aprendizado. Já muitas pessoas querem ouvir por ouvir, né? E nada fazer com isso. Querem continuar nos seus conceitos, né? Não querem mudar nada as suas vidas, não querem fazer nada com isso. Então, é por isso que Jesus, né, dá preferência ali para quem quer, né, para quem decidiu, para quem fez a escolha, né, que foram os discípulos, né, principalmente. O relato de Mateus sobre o sermão é cerca de 4 vezes mais longo do que o de Lucas. Ademais, partes do que Mateus registra, Lucas apresenta como ditas por Jesus em outra ocasião, durante o seu ministério, como se pode notar comparando Mateus 6,913 com Lucas 11, 1-4 e Mateus 6, 25, 24 com Lucas 12, 22, 31. Então aqui são os versículos, né, da Bíblia. Mas isto não é de se estranhar. Jesus obviamente ensinou as mesmas coisas mais de uma vez, e Lucas preferiu registrar algum desses ensinos num contexto diferente. O que valoriza tanto o sermão de Jesus não é só a profundidade de seu conteúdo espiritual, mas a simplicidade e a clareza com que apresenta essas verdades. Ele recorre a fatos comuns e fala de coisas familiares às pessoas, tornando assim suas ideias facilmente entendidas por todos os que procuram uma vida melhor à maneira de Deus. E daí o primeiro ponto que ele vai tocar é, nós vamos ter vários pontos aqui do sermão e eu vou distribuir um por dia, né? E hoje o primeiro que é, quem é realmente feliz? Todos desejam ser felizes. Sabendo disso, Jesus começa seu sermão do monte descrevendo os que são realmente felizes. Como podemos imaginar, isto logo capta a atenção de sua enorme assistência. Não obstante, muitos devem ter achado contraditórias as palavras iniciais. Dirigindo suas observações aos discípulos, Jesus começa: Felizes sois vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes sois vós, os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sois sempre que os homens vos odiarem. Alegrai-vos naquele dia e pulai, pois ei que a vossa recompensa é grande no céu. Então aqui ele primeiramente não fala, né, de uma pobreza material, né, mas de uma pobreza espiritual, né, porque eu já até disse em outros vídeos, mas vou repetir aqui,
os religiosos, né, os judeus religiosos, eles não alimentavam as pessoas espiritualmente, que era inclusive função e obrigação deles, né? Então eles utilizavam o cargo deles, o poder, né, o conhecimento, a fé, inclusive das pessoas, a favor de seus interesses pessoais, a favor de seu enriquecimento, né, do enriquecimento deles, a favor de de eles manipularem, né, o povo e deixarem eles realmente na miséria, né, inclusive material, e na ignorância. Este é o relato de Lucas sobre a introdução do sermão de Jesus. Mas segundo o registro de Mateus, Jesus diz também que os de temperamento brando, os misericordiosos, os puros de coração e os pacíficos são felizes. São felizes, diz Jesus, porque herdarão a terra. Serão tratados com misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. E tem muita gente então, né, que sofre muita maldade, né, muitas maldades aí de pessoas, né, e são pessoas puras de coração, né, são pessoas boas e estão passando, né, por maldades, por covardias, né, e só que Jesus diz aqui, né, Deus é justo, né, e Deus é justo. Então, eles, né, então os de temperamento brando, né, são aqueles que estão recebendo o mal e não estão indo se vingar. Com certeza nós não estamos falando de não nos proteger, né? Nós temos que nos proteger sim, e ir atrás de todos os meios possíveis para, né, a nossa proteção. Agora, não da vingança, não de fazer a mesma coisa, né, que pessoas maldosas, que pessoas que estão no nível mesmo, né, que ele se utiliza da expressão Satanás, o diabo, né, que estão nesse tipo de atitude, né, de pensamento, de vibração, e fazem, né, então a gente não precisa se vingar, né, então não é ser um tolo, né, mas de temperamento brando é não fazer a mesma coisa, né. Os misericordiosos, né, então, por mais que nos estejam, né, fazendo mal, as perseguições, né, ainda assim não desejamos a eles, né, mas que a lei de Deus aplique a sua justiça, né. Os puros de coração e os pacíficos são felizes, e eles herdarão a terra. Serão tratados com misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. O que Jesus quer dizer com ser feliz, porém, não é simplesmente sentir-se alegre, como quando alguém está se divertindo. A verdadeira felicidade é mais profunda, abrangendo a ideia de contentamento, um senso de satisfação e de realização na vida. Portanto, os genuinamente felizes, como mostra Jesus, são os que reconhecem suas necessidades espirituais, que se sentem entristecidos por sua condição pecaminosa e chegam a conhecer e a servir a Deus. Então reconhecem, quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos pecados, né, e vai procurar, né, as virtudes, os valores de Deus,
e vai desenvolvê-los, vai resistir às tentações, vai superar os testes que a vida nos traz e assim desenvolvendo as virtudes e os valores de Deus, né? Essas pessoas são as genuinamente felizes. Neste caso, mesmo que venham a ser odiados ou perseguidos por fazerem a vontade de Deus, são felizes, pois sabem que estão agradando a Deus e que receberão sua recompensa de vida eterna. E a vida eterna, né, gente, não é a vida eterna no plano físico, né, na matéria, né? A vida eterna é a vida do nosso espírito, né? O espírito é que dá vida a este corpo físico, né? Então, esta é a verdadeira vida eterna, né? Porque o espírito, ele vem com essa essência, né, de Deus, com esses valores de Deus. E a gente vai se corrompendo, né, ao longo da vida, seja através já de uma educação corrompida, né, de exemplos, seja inclusive, né, que a gente traz do nosso próprio espírito, né, as nossas corrupções, né, a serem superadas, a serem transformadas, né, nas virtudes. Então aí a gente segue realmente a vida eterna. No entanto, muitos dos ouvintes de Jesus acham, como é o caso de alguns hoje em dia, que ser rico e gozar os prazeres da vida é o que torna feliz a pessoa. O conceito de Jesus é diferente, fazendo um contraste que deve surpreender a muitos. Ele diz: ai de vós, ricos, porque já tendes plenamente a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis saciados, porque passareis fome. Ai vós, que agora rirdes, porque pranteareis e chorareis. Ai sempre que todos os homens falarem bem de vós, porque coisas como essas são as que os antepassados deles fizeram aos falsos profetas. Então aqui, né, gente, tipo, não é que a questão é um problema ser rico, né, ou pobre, mas, tipo, existem muitos ricos que são disciplinados, que buscam o desenvolvimento de virtudes, né, que vivem uma vida realmente direcionada aos valores de Deus, sim, né? E lógico que vão ter uma vida abundante também materialmente para si, para sua família. Só que aqui ele fala daqueles que vivem uma vida somente nos prazeres da carne, né? Então são os vícios, né? Os vícios em drogas, em bebidas, né? No sexo sem compromisso nenhum, né? No consumismo, né, exagerado, sem necessidade, né? Então, todos os, vamos dizer, os pecados, né? Então, quem é rico e só vive nos prazeres, né? Só vive bebendo e comendo né? E drogas e, enfim, os vícios aí de jogos também, né? Então não é questão de não ter o dinheiro, né? Mas como você usa ele, né? Porque que daí é o que ele fala, né? Porque aí vós passais fome ali na frente depois, né? Porque
essas coisas vão te encaminhando para a destruição, né? Para a destruição do corpo físico, da sua alma, do seu espírito, né? Todos esses vícios. E rirdes agora, né? Tá lá de cara cheia, a gente rindo, e depois pranteareis e chorareis, né? Então a gente tem que ver bem realmente, porque o dinheiro é uma energia neutra, né? Como a gente realmente se utiliza. E todos os homens que falarem bem de vós, né, que são os falsos profetas, são aqueles, os puxa-sacos, né, aqueles que recebem inclusive valores financeiros, né, para ser o puxa-saco, para falar bem, né, daquela pessoa que tem dinheiro, né, e não pelo que ela é, para falar mal, paga, né, para falar mal das outras pessoas que são realmente boas, né, mas ele paga, né, então esses aí são os falsos, né, os falsos profetas. O que quer dizer Jesus com isso? Por que ter riquezas, dedicar-se com hilaridade aos prazeres e receber aplausos de homens resultam em ais? Porque quando a pessoa tem a presa, quando a pessoa tem a presa muito essas coisas, não, quando a pessoa tem e preza muito essas coisas, o serviço de Deus, que é a única coisa que produz genuína felicidade, fica excluído de sua vida. Ao mesmo tempo, Jesus não quis dizer que simplesmente ser pobre, faminto e pesaroso torna feliz a pessoa. No entanto, as pessoas em condições desfavoráveis não raro, aceitam os ensinos de Jesus, sendo assim abençoadas com verdadeira felicidade. Mas é o teu negócio, a gente tem muita pessoa rica materialmente que se dedica sim, né, às coisas de Deus, né? E também muitas pessoas pobres materialmente que se corrompem facilmente, e o inverso também é verdadeiro, né? E Jesus mostra aqui que se você tem dinheiro, é uma facilidade maior de você cair nos prazeres, porque você tem o dinheiro para pagar tudo aquilo, né? Um monte de bebida, um monte de droga, a prostituição, né? Muita comida, né? Maldades, enfim. Então isso é que, né, Jesus fala que principalmente os ricos, né, que têm essa condição financeira, é bem mais fácil cair, né, aí nas corrupções, né? A seguir, dirigindo aos seus discípulos, Jesus diz: vós sois o sal da terra. É claro que Jesus não quer dizer que eles são literalmente o sal. O sal é uma substância preservativa. Um monte de sal era mantido perto do altar do templo de Jeová, e os sacerdotes oficiantes usavam-no para salgar as ofertas. Os discípulos de Jesus são o sal da terra, entre aspas, no sentido de que exercem uma influência preservadora sobre as pessoas, né? Então eles vão também ali ministrar, né, posteriormente aí, junto a muitas outras pessoas, sobre os valores de Deus e ser também aquilo, né?
Deveras, a mensagem que transmite preservará a vida de todos os que a aceitam. Introduzirá na vida dessas pessoas as qualidades da estabilidade, da lealdade e da fidelidade, que impedirão da parte delas qualquer decadência espiritual e moral. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus a seus discípulos. Não se coloca uma lâmpada debaixo de um cesto, mas num velador, de modo que Jesus diz: do mesmo modo, deixai brilhar a vossa luz perante os homens. Os discípulos de Jesus fazem isso por meio de seu testemunho público, bem como por servirem quais exemplos luminosos de conduta condizente com os princípios de Deus. Então essa é a história de hoje, né? E se você aí gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações. E bem como aí, se você sabe de pessoas que queiram ouvir, né, sobre a história de Jesus e trazer para a sua vida, né, não só as reflexões, mas as práticas, compartilha aí com essas pessoas, tá ok? E aí amanhã a gente, nos dias aí subsequentes, vamos dando a continuidade aí no sermão e na história de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!